Olá, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º Prêmio em Pauta de Jornalismo. Eu sou Larissa Biscaia, aluna do 4º ano aqui da universidade, e nós estamos transmitindo o prêmio pelo Facebook e pelo YouTube. Apesar do ano ter sido de pandemia e todo complicado, isso não atrapalhou a nossa produção. Os VTs foram feitos de casa, a Rádio Teia passou para o online, e os TCCs também foram feitos direto das nossas casas. Neste ano foram 92 trabalhos inscritos, a gente superou a marca do ano passado, quando foram 82 trabalhos. Os nossos jurados, como sempre, são egressos. Assim, quem está aqui na universidade é apresentado ao mercado. E os egressos matam saudade do curso. Cada jurado escolheu o seu top 3 de cada categoria, os trabalhos que eles mais gostaram. E as nossas categorias são primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano, iniciativa jornalismo e PIC pesquisa. Lembrando que às vezes os jurados gostaram tanto dos trabalhos que pode ter até um empate. E tem trabalho que às vezes não classificou, mas foi digno de menção honrosa. Antes de começar, vamos para uma fala do nosso reitor José Pio Martins. Olá, meus cumprimentos a todos. 2020 será um ano para ficar na história, com muitos ensinamentos, muitos aprendizados. E este foi um ano também de eleições. Para os jornalistas, para o curso de jornalismo, 2020 é um ano muito interessante, por todos os problemas da pandemia, da crise, da recessão, do isolamento social, mas também foi um ano, ou está sendo ainda um ano de eleições. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para os estudantes de jornalismo, para os jornalistas, eu diria que 2 aprendizados decorrem do que foi este ano. O primeiro aprendizado é que a humanidade necessita cada vez mais do jornalista bem formado, bem informado, com cultura, com conhecimento. Segundo ponto, a humanidade precisa cada vez mais do jornalista analista e menos do jornalista torcedor. O jornalista torcedor é aquele que tem um lado a priori. E aí ele passa a usar seus meios de comunicação para arrumar argumentos a fim de defender sua crença anterior à própria análise. O jornalista torcedor, claro, tem seu espaço, mas ele fala para aqueles que pensam como ele. Então eu acredito que o jornalista analista é o que mais a humanidade precisa neste momento para bem informar. Quero desejar a todos um bom final de ano, bom começo de 2021, boas férias e parabéns a todos pelo trabalho. E o Em Pauta não começa sem uma palavra dela. Vamos conversar com a nossa coordenadora do curso, a professora Zaclis Veiga. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Como é que a senhora avalia o desempenho dos alunos nesse ano de pandemia? Olha, foi muito mais interessante do que a gente imaginou, né? Lá no início do ano nós ficamos pensando, meu Deus, como vai ser isso, né? Será que a gente vai conseguir passar, transmitir? Será que os alunos vão aprender realmente tudo aquilo que a gente acha que eles precisam aprender? E foi muito interessante, a gente viu coisas incríveis, né? Nós tivemos TCCs maravilhosos, né? Nós tivemos trabalhos de classe muito interessantes, vamos ver aqui alguns, né? Então foi além da nossa expectativa, foi muito bom. E como é que a senhora avalia o desempenho dos professores, equipe técnica, porque a adaptação foi para eles também, né? É verdade. Olha, eu só tenho a agradecer aos professores e à equipe técnica, porque nós não teríamos conseguido, né, sem equipe técnica, né, as disciplinas de radiojornalismo, telejornalismo, todas as disciplinas que precisavam dessa equipe técnica, eles estavam presentes, eles estavam entregando equipamento, quer dizer, a gente fez uma força-tarefa para que tudo desse certo. Os professores foram incríveis, né? Criativos, cada um do seu jeito, e resolvendo os problemas e sempre muito preocupados com como transmitir aquilo que eles precisavam transmitir. Então, eu acho que foi incrível, eu tenho muito a agradecer a essa equipe, sem eles nada teria dado certo. Com certeza, eles se adaptaram. Professor, esse ano a gente viveu um momento em que o jornalismo se adaptou e aprendeu muito com isso, mas nós aqui na academia estávamos olhando para o que o jornalismo fazia e tentando aprender também. Como é que a senhora acha que isso acrescenta na nossa formação profissional? Bem, vocês tiveram uma experiência que nenhum dos outros, né, formados anteriores tiveram, né? Então, realmente, foi um aprendizado em conjunto com o mercado.
Então a gente estava vendo o que o mercado estava fazendo, aprendendo. Eu lembro de uma entrevista com a Dulcineia Novaes, para a disciplina da professora Sandra, e ela estava aprendendo como fazer tudo aquilo, né? E de repente a gente estava aprendendo com ela, mas também dizendo, olha, aqui a gente faz de tal forma. E era uma troca, e uma troca real, né? No sentido de um aprender com o outro. E eu acho que foi muito, muito gratificante, porque se por um lado a gente tem o jornalista com anos de mercado, por outro lado a gente tem o nosso aluno com uma capacidade digital, né, que facilita, que nos ensinou também como a gente deveria ensinar, né? Então, acho que foi uma troca muito interessante, foi muito importante, e eu acho que, bom, é um ano marcante, né? Todos nós ficaremos com esse ano marcado nas nossas cabeças, né? E nas nossas lives com, né, máscara. Então, acho que foi, assim, extremamente importante e muito marcante, e com certeza, se sobrevivemos a isso, sobreviveremos a tudo. Com certeza. Muito obrigada à nossa coordenadora, a professora Zaclis. E parabéns a todos vocês que fizeram, né, esse prêmio. Eu acho que participaram desse prêmio. Eu acho que foi muito gratificante. É muito gratificante a gente ver todos esses prêmios, né, todos esses trabalhos. Quero agradecer também aos jurados, aos nossos egressos, né? Um agradecimento grande ao professor Felipe, que organiza esse prêmio. Então, muito obrigada e sigamos em frente. Muito obrigada, professora. E agora, vamos conferir os melhores momentos deste ano. Curitiba Vôlei enfrentou nesta terça-feira a equipe do Praia Clube aqui no ginásio da Universidade Positivo. O coronavírus preocupa as pessoas no mundo inteiro. E aí, pessoal, tudo bem? A reportagem que você vai ver agora... Gente, só um minutinho, tá? Quer saber mais? Então vem comigo. Axé é com essa saudação que significa vida, força e poder, que vem lá da África, do povo Yorubá. Está começando agora a edição de hoje do Tela 1. Temporada 2020. Olá pessoal, tudo bem? As eleições municipais de 2020 estão se aproximando. Este ano o treinamento dos mesários será através de 2 aplicativos. Quantas são as mulheres candidatas na Câmara de Curitiba? Eu não tenho a menor dúvida que o papel na educação do jornalismo é fundamental. Esse é um momento que traz muitos desafios, mas a universidade não pode deixar de lado o seu papel. E um professor de uma universidade aqui de Curitiba criou uma estratégia diferente para manter os alunos ali interessados durante as aulas à distância. Vamos lá, deixa eu só começar. Bom dia, Isabela. Conseguiu? Imaginação, o céu é o limite. Ou melhor, o céu até de outras galáxias. Direto do Star Wars, Mestre Yoda ensinando comunicação. Olá a todas e a todos que estão acompanhando essa live da Rede Teia, que também está sendo transmitida no Jornalismo Universidade Positivo. Boa tarde, obrigada por estar com a gente. Eu quero começar agradecendo ao Juca Kfouri, esse brilhante jornalista e comentarista esportivo, por aceitar o convite. Muito obrigada, Juca. A repórter Sônia Bride, Zeca Camargo. Zeca, obrigada por fazer parte dessa live hoje. Boa tarde para quem está em casa, que eu espero que seja a maioria. Olá, gente. Então, boa tarde para quem está ouvindo a gente aí ao vivo no Facebook do Jornalismo P. Olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui pela live do Facebook do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Então, assim, todo ano a gente traz um convidado, a gente conversa e fala sobre jornalismo. Agora são 5h03 e está no ar a edição especial do Jornal da Teia das eleições 2020. Eu sou Rodrigo Zanotto e hoje estou na ótima companhia de Beatriz Portes e Mariana Fregulha para trazer até você as principais notícias do dia. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Confira os destaques do jornal de hoje. Começa agora mais um Jornal da Teia. Começa o Jornal da Teia. Começa agora mais um Jornal da Teia. Começa mais um Jornal da Teia. E todos, tá? Não importa se repórteres novatos ou experientes, estava todo mundo ali. Eu lembro que o Caco Barcelos
que para mim é sempre foi uma grande inspiração na profissão, assim. Câmera 1. Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. Muito estranho esse negócio, tudo escrito. Tchau, fui. Muito bem, os melhores momentos deste ano. E agora vamos começar o que está todo mundo esperando. Categoria primeiro ano de jornalismo, os nossos jurados foram o Danilo Giorgetti, o Guilherme Dias e a Jennifer Santos. Vamos aos indicados. Oi, meu nome é Mariana Fregulha. Oi, eu sou Giovana Catapã e junto com a Ana Carolina Ortiz realizamos um trabalho para a disciplina de captação e edição audiovisual sobre veganismo e alimentação saudável, por meio de uma entrevista em videochamada com a nutricionista Marina Schneppendal. Escolhemos esse tema por sua pertinência no cenário atual, tanto pelas dúvidas da sociedade acerca de uma alimentação vegana, quanto pelas mudanças que a pandemia trouxe na alimentação da população. Olá, meu nome é Natália Frutuoso e eu escrevi o trabalho Sétimo Plano, que foi um editorial elaborado para a matéria de jornalismo e linguagem, em que eu trabalhei um pouquinho o tema do coronavírus nas prisões e uma crítica à negligência estatal em face do contágio entre os prisioneiros. Fico muito feliz que esse trabalho tenha sido selecionado como um dos finalistas do Em Pauta 2020. Muito obrigada! Oi, meu nome é Mariana Fregulha e o meu trabalho fotográfico Curitiba após 7 meses de pandemia, realizado para a disciplina de fotojornalismo, contém 5 fotos, nas quais eu tento me aprofundar um pouco na questão da pandemia na cidade, não falando apenas sobre as mudanças físicas ou superficiais, mas principalmente das mudanças mais profundas, naquelas mudanças que ocorreram nas pessoas, na população dessa cidade. Seus sentimentos, suas atitudes e as situações que estão acontecendo ou foram intensificadas por causa da pandemia. Eu sou a Carolina Portes e escrevi a matéria Potes e Panelas Também Mudam de Continente, que fala de Sophie, uma chilena de 17 anos que, por ter uma doença crônica rara, conhecida como POTS, precisou migrar para os Estados Unidos para buscar um tratamento que pudesse melhorar sua qualidade de vida. Decidi escrever essa matéria devido ao pouco conhecimento que as pessoas têm sobre doenças crônicas raras e as formas que elas possuem, pois nem sempre as pessoas que as têm estarão numa cadeira de rodas. Olá, eu sou a Natália Frutuoso e eu escrevi o trabalho Meio Ambiente nos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Essa foi uma reportagem para a matéria de redação jornalística em que eu analisei um pouquinho quais são as propostas de meio ambiente de cada um dos candidatos às eleições de 2020. Então agradeço muito que esse trabalho tenha sido selecionado também como um dos finalistas do Em Pauta 2020. Obrigada! Parabéns a todos os indicados e vamos para os premiados. Quem ganhou a menção honrosa foi Sétimo Plano, da Natália Frutuoso de Souza. E em terceiro lugar, Veganismo e Alimentação Saudável, entrevista com a nutricionista Marina Schneppendal. Ana Carolina Ortiz, Giovana Catapã e Mariana Fregulha. E também, Potes e Panelas, também mudam de continente. Carolina Fayad.
Vamos para o segundo lugar da categoria primeiro ano. Curitiba após 7 meses de pandemia, Mariana Fregulha. E em primeiro lugar da categoria primeiro ano, Meio Ambiente nos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Curitiba, Natália Frutuoso de Souza. Apesar desse ano a gente não poder entregar o prêmio no teatro, todo mundo vai receber os certificados, ou por WhatsApp ou por e-mail. Não se preocupem, a equipe da Rede Teia vai entrar em contato com vocês. Agora vamos para a categoria segundo ano. Os nossos jurados foram a Gabriela de Lara, o Lucas Kotovics e a Ana Juste. Vamos aos indicados. Entre 2011 e 2017, mais de 140 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual. A Marca da Alma é uma reportagem especial que conta a história de 5 mulheres que, quando crianças, foram vítimas do abuso infantil, fora ou dentro de casa, por desconhecidos ou não. É preciso dar voz para quem não tem ou não é ouvido e fazer com que infâncias não sejam perdidas. Crianças têm muitos sonhos pela frente. Maria Júlia e Luiz Felipe namoram há algum tempo, mas de repente as coisas começaram a mudar. O relacionamento se tornou abusivo. De uma crise de ciúmes a uma agressão, pouco tempo se passou. Marias é uma radionovela que conta a história de Marias, Letícias, Julianas e tantas outras mulheres, Brasil afora, que sofrem com o machismo e com a violência de seus companheiros. E é sempre importante lembrar, não se cale, denuncie. Olá, me chamo Janaína Batista. A minha produção em documentário conta com relatos pessoais de mulheres negras, abordando temas sobre sexismo, racismo, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, a objetificação e os estereótipos que recaem sobre a imagem da mulher negra. É muito feliz para mim ter um reconhecimento pelo meu trabalho e ver rostos parecidos com o meu em posição ativa, em posição de transformar o mundo, é mais do que representatividade, é um ato sociopolítico. Oi, meu nome é Maria Luísa e o meu trabalho, o texto chamado É Sempre Mais Escuro Antes do Amanhecer, eu fiz para a matéria de narrativas criativas e eu resolvi falar sobre ele porque eu estava percebendo que algumas pessoas no meu entorno acreditavam que a depressão era somente um mimimi e não uma doença. Então eu resolvi escrever esse texto em primeira pessoa para que quem lesse se colocasse no lugar de alguém que enfrenta essa doença todos os dias. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Hanna Sarô e eu sou finalista do Em Pauta com a reportagem em rádio especial O Jazz em Curitiba. Então a reportagem ela conta um pouquinho de como foi a chegada do estilo musical jazz aqui em Curitiba e no Paraná também. E foi super legal de fazer ela, justamente porque os entrevistados foram muito profundos. Eles contaram de uma forma didática como é o parâmetro de agora, do jazz, enfim, do passado. E vale a pena escutar, então fica a dica pra vocês. Meu nome é Sabrina Cardoso, eu sou autora do Can I Get Any Man, a Woman, e o meu trabalho partiu da percepção que eu tive de que a cultura drag queen é algo que a gente pega demais e dá muito pouco, e é uma cultura que batalhou tanto quanto as outras para ter o seu lugar ao sol e ser reconhecida, e apesar de agora estar no mainstream é algo que a gente vê, mas não enxerga. E durante todo o meu texto eu quis trabalhar trazendo gírias e referências pop, referência LGBT, para dar um reflexo da própria cultura drag queen dentro do meu texto. Obrigada! Parabéns para todos os indicados e vamos aos vencedores. Em terceiro lugar, na categoria segundo ano, A Marca da Alma, Infâncias e Adolescências Apagadas, da Ana Zampier. E também É Sempre Mais Escuro Antes do Amanhecer, da Maria Luísa Schultz.
E no segundo lugar da categoria segundo ano, Marias, radionovela, da Ana Zampier, da Isabela Sebrão, da Isabela Miranda, da Isadora Vargas e da Rafaela Liberato. E em primeiro lugar da categoria segundo ano, A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê, Janaína Batista. E também Can I Get an Amen, A Woman, da Sabrina Bonfim. Mais um empate, o Jazz em Curitiba, da Hannah Sarô. A concorrência está tão acirrada que teve até triplo empate na última categoria. E agora vamos para a categoria Iniciativa Jornalismo. As nossas juradas, como sempre egressas, foram a Karina Sonalho, a Fernanda Shows, a Kathleen Tanan e a Graziela Fiorese. Vamos aos indicados. Quando eu soube da campanha de vacinação que ocorreu no início deste ano no campus Ecoville, logo eu pensei, por que não juntar os dois, me imunizar e cobrir a campanha? E com a ajuda da Amanda, essa ideia foi concretizada. E mal sabíamos nós que logo depois estaríamos isolados em meio a uma pandemia na espera de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do P Notícias Especial Política. E hoje nós vamos conversar com a produtora do programa, Samar Morad. Samar, quando que começou o programa? O programa começou no início da pandemia, dia 28 de maio. Conta então aí os principais entrevistados, alguns que você lembra. Carol D'Artora, Roberto Requião, Flávio Arnes, Indiara Barbosa, Erivelto Oliveira, Cristiano Santos. Estamos chegando ao final dessa edição especial para o Em Pauta 2020 do P Notícias Especial Política. Educação em Meio à Pandemia é um site, uma reportagem multiplataforma que através de vídeo, através de áudio, busca mostrar um pouquinho da realidade da educação no início da pandemia da Covid-19. Então eu entrevistei professores, alunos e pais para mostrar um pouco da realidade no início da pandemia da Covid-19, mostrar as dificuldades deles no início e como que eles estão se adaptando nesse período difícil. Dia 18 de maio se comemora o Dia Internacional dos Museus. Você já se perguntou qual a importância deles para a sociedade? Foi pensando nisso que as universidades Positivo e Fernando Pessoa se uniram para criar o projeto Além Mar. Foi incrível ter essa troca cultural com alunos de outro continente e poder entender mais sobre a importância dos museus. Foi um desafio iniciar um site do zero, mas que gerou muito aprendizado. Oi pessoal, eu sou a Samar Morad. Eu sou Pedro Talim. E nós somos finalistas com o podcast O P nas Eleições 2020. O podcast foi gravado com 14 dos 16 candidatos à Prefeitura de Curitiba e falou sobre propostas, sobre ideias e pôde ajudar aí quem estava indeciso, quem estava na dúvida, qual era a melhor pessoa para votar, qual era o candidato que melhor representasse. Todos os episódios tiveram ali 20 minutos de entrevista, mais 2 de abertura e 2 de encerramento. Parabéns para todos os indicados e vamos aos vencedores. E quem recebeu a menção honrosa foi Vacina contra o Sarampo, da Amanda Kawasaki e da Caroline dos Anjos. E também o podcast O P das Eleições 2020, do Pedro Henrique Talim e da Samar Morad. E o terceiro lugar da categoria Iniciativa Jornalística é Educação em Meio à Pandemia, da Gabriele Bonar. E o segundo lugar da categoria Iniciativa Jornalística, o P Notícias Especial Política, do Pedro Henrique Talim e da Samar Morad.
E o primeiro lugar vai para Além Mar Museus, da Gabriele Boná e do Lucas Basílio, com a colaboração da Amanda Duarte, da Gabriela de Lara, do Ítalo Sasso, do Lucas Vasconcelos, da Lívia Mier e da Thalita Barchiori. E agora vamos para a categoria terceiro ano. Os nossos jurados foram o Ítalo Sasso, a Andressa Tavares, o Luiz Felipe Farias e o Fernando Fávero. Vamos aos indicados. Tantas Emoções é uma exposição virtual que procura mostrar um pouco da rotina e da história de Nina Rosa, uma senhora de 81 anos super divertida, carismática, independente e, como o vídeo mostra, cheia de charme e estilo. Esse trabalho, feito por mim, Beatriz Ponte, e pela Giovana Lucas, a gente fez um levantamento sobre do perfil do medalhista de ouro das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas e privadas. Para isso, a gente analisou questões de gênero, localidade e urbanização. Nós cruzamos essas informações com dados do censo escolar e, a partir daí, a nossa análise se encaminhou para um resultado que, na verdade, a gente já esperava enquanto equipe e que, de fato, prova que os primeiros colocados da UBMEP não são um retrato do ensino no Brasil. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse projeto que partiu, de uma união, de um trabalho, de uma proposta feita pelos professores da Universidade Positivo, de um trabalho acadêmico e da minha vontade também de falar sobre os direitos humanos. Então hoje a intenção é que eu entreviste especialistas e pessoas que vivem a realidade das minorias no Brasil, E como é um projeto multiplataforma, a gente estende essa conversa através do blog, através do Instagram, do Facebook, do Twitter e do canal do YouTube. Então são 5 maneiras diferentes de informar. A intenção também é levar uma informação de qualidade, por isso que a gente sempre pensa bem em quem que a gente vai entrevistar, como que a gente vai passar essa informação, sempre numa conversa bem descontraída, a fim de falar com todos os públicos. Obrigada novamente pela oportunidade e até logo. O Smile é um trabalho que foi produzido durante a disciplina de produção multiplataforma. O Smile é um podcast de boas notícias. Então, através de notícias inspiradoras, histórias inspiradoras e notícias boas, o Smile quis levar um pouco de sorrisos para as pessoas durante esse período difícil da pandemia da Covid-19. O Smile está disponível no Spotify em 4 episódios, contando histórias boas para as pessoas se inspirarem nesse período. Oi pessoal, eu sou a Samar Mourad. E eu sou Pedro Talim. E nós somos finalistas com o documentário O Autismo em Perspectivas. O documentário fala sobre a realidade de quem tem o transtorno do espectro autista e conta ali com médicos, fundações, autistas também falam com a gente, pais, mães. Então é um documentário bem completo que tem um foco principal em como está sendo a quarentena para os autistas. E o prêmio em pauta vai para... E o terceiro lugar da categoria terceiro ano, o que o perfil dos medalhistas de ouro das Olimpíadas de Matemática revela sobre o Brasil, da Beatriz Ponte e da Giovana Lucas. E também o Autismo em Perspectivas, do Pedro Henrique Talim e da Samar Mourad. E também Tantas Emoções, da Ana Butzi. Em segundo lugar, na categoria terceiro ano, Smile Podcast, da Gabriele Boná. E em primeiro lugar, Boca Aberta, da Deidian Mara Evangelista Dias. Parabéns para todos os premiados da categoria terceiro ano. E agora a gente vai conhecer os indicados da categoria PIC Pesquisa.
Para quem não sabe, os alunos do curso de jornalismo são incentivados a produzirem pesquisas acadêmicas. Os nossos jurados foram as nossas juradas, a Hannah Clinton, a Karina Becker e a Gabriele Cordovi. Vamos aos indicados. A gente decidiu escolher esse tema principalmente porque é um tema muito importante para o jornalismo paranaense e a gente percebeu que não tinham estudos que olhassem especificamente para essa transformação da Rede Paranaense de Comunicação até ela chegar nesse modelo, nesse formato que a gente tem hoje. Então, foi uma experiência incrível, a gente aprendeu muito a ter esse senso crítico, esse olhar analítico e a gente conseguiu chegar em ótimos resultados mesmo em pouco tempo. Meu artigo analisa como séries retratam casos de brutalidade policial contra pessoas negras e o racismo sistêmico. Ele também analisa se as séries trazem consciência ao tema ou mais estereótipos. Ele é relevante, pois neste ano tivemos casos como George Floyd e Breonna Taylor, que foram assassinados pela brutalidade policial. Tendo consciência do tema, podemos, aos poucos, combater o racismo. Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dizer que eu tô muito feliz de estar nessa final do Em Pauta 2020 junto com a Gabi e com a Júlia. A gente fez um artigo sobre maus tratos contra idosos em lares e casas de repouso. Dizer que eu tô muito feliz de a gente estar na final do Em Pauta com esse artigo que a gente se orgulha tanto e que a gente não analisou apenas a publicação dos veículos de comunicação, como também a repercussão que teve esse caso de maus tratos lá na cidade de Campo Largo. Eu tô super feliz do nosso artigo ser um dos finalistas, porque a gente trabalhou um tema que a gente gosta muito, né? Uma causa social baseada em lar de idosos e é muito gratificante. Muito obrigada. O artigo sobre as mudanças nas reportagens de televisão com a pandemia da Covid-19 quis fazer uma análise de 3 reportagens da repórter Dulcineia Novaes e fazer uma comparação de o que estava acontecendo antes da pandemia, no início e depois de 5 meses da crise do coronavírus. Então a gente quis mostrar o que mudou nessa produção de televisão com a pandemia da Covid-19. O radiojornalismo e o rádio tiveram de se adaptar diversas vezes ao longo dos anos para poder se manter atuais com relação às inovações tecnológicas. Este trabalho realiza uma análise da participação via WhatsApp dos ouvintes da Rádio Band News Curitiba. O objetivo é identificar como é a participação, determinar a presença de fake news e analisar aspectos anticonstitucionais presentes na participação dos ouvintes. O projeto visa analisar como comunicações de WhatsApp, que muitas vezes são formas que o jornalismo contemporâneo encontra para se aproximar do público, podem apresentar a disseminação de fake news e também a presença do conceito de pós-verdade. E vamos conhecer os vencedores. A menção honrosa na categoria PIC Pesquisa vai para Cobertura jornalística em caso de maus tratos em lar de idosos, da Gabriela Pavanelli, da Júlia Beatriz Val e da Sabrina São Gregório. Em terceiro lugar, Estudo de caso do Meio-Dia Paraná, a reformulação do telejornalismo, da Ana Júlia Butzi, da Giovana Cipulo e da Jennifer Ribeiro. E também Retrato Americano do Racismo Institucional, como séries de TV abordam casos de violência racial feitas por policiais, da Antônia Leão. Em segundo lugar, na categoria PIC Pesquisa, participação de ouvintes pelo WhatsApp, análise de conteúdo e da interação do público da Rádio Band News FM, do Vicente Troiano. E em primeiro lugar, na categoria PIC Pesquisa,
As mudanças nas reportagens de televisão com a pandemia da Covid-19. A análise das reportagens é do Dulcineia Novaes na Rede Paranaense de Comunicação, da Gabriele Boná, do Lucas Basílio e da Victoria Sampaio. Para nós do quarto ano, o momento é de despedida. O tempo passou e a gente nem viu. Não somos os mesmos que entraram para o curso de jornalismo sonhando em ocupar uma grande bancada ou, quem sabe, mudar o mundo com uma reportagem. A gente sobreviveu àqueles trabalhos que pareciam impossíveis. Demos muita risada e até brigamos. Mas o que importa é que a gente chegou até aqui, mesmo no ano de pandemia. E a gente não chegaria onde a gente está hoje sem o apoio dos nossos professores. Então, o nosso mais sincero muito obrigada. E, para ter esse gostinho de despedida, vamos ver um vídeo com os melhores momentos do quarto ano. Faz um sinalzinho aí. Oi, boa noite. Eu sou... Peraí, gente. Eu não sei o que falar. Amiga, subiram no outro, não desiste de mim. Testando, não deixei testando, tô nervosa, não deixei testando. Pela Organização Mundial da Saúde. Como a Nicole, que há 6 anos, quando tinha 15 anos, volta lá. Excuse me. Thank you. Boa noite, estamos aqui com a Ana Carla. Ana Carla, você sabe... É Ana Letícia. É Ana Letícia? Tá, então vamos começar de novo. Só quem viveu sabe esses 4 anos. E, para quem lembra das nossas cartinhas, elas vão estar com a Andréa Bonatti, do Estúdio de TV. Então, se você quer lembrar o que você disse para você mesmo 4 anos atrás, eu não vou nem ler a minha porque eu vou me emocionar bastante. Então, vamos para a categoria do quarto ano. Os nossos jurados foram Rodrigo Botura, Davi Carvalho, Camila França e o Brian Valêncio. Vamos aos indicados. Caiçara é o povo do litoral, principalmente aqui sul-sudeste, que é uma miscigenação dessa população do litoral que tem essa ligação com o mar. Com a pesca artesanal, com a mata, porque aqui a gente tem um grande resquício de Mata Atlântica, e tem uma cultura muito própria. Essa cultura da pesca, do caranguejo, até do próprio fandango. Então eu acho que isso deveria ser um motivo de orgulho para as pessoas, para as mulheres. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Kawasaki, sou autora do livro Traços.
Traços é uma reportagem em formato de história em quadrinhos sobre discriminação racial contra pessoas asiático-amarelas. E nela eu falo sobre 2 personagens principais que trazem suas histórias de discriminação racial que eles sofreram nesse momento de pandemia. E eu escolhi falar sobre esse tema porque é um tema pouco abordado dentro da academia e dentro do jornalismo também. Então eu espero ter contribuído alguma coisa para essa temática. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô vindo aqui para falar sobre o meu projeto, que é o DHO para VO, um livro-reportagem sobre as mulheres que sofreram violência obstétrica, no qual ele já foi aprovado pela banca e agora eu gostaria de mais uma aprovação, que é em relação a essa premiação do Em Pauta. Então é um tema totalmente pertinente, totalmente atual, que através das falas das mulheres, você pode perceber como é realmente sofrido, totalmente perturbador essas questões que as mulheres passam. Então eu gostaria que ele tivesse mais uma aprovação aqui na premiação hoje do Em Pauta. Então é isso, um beijo a todos. Foi muito difícil emocionalmente para mim em todos os sentidos. Primeiro porque eu mergulhei tão fundo na história das famílias que eu acabei vivendo um luto que não era meu. Nesse processo eu engordei 10 quilos e perdi metade do meu cabelo. E cada vez que eu ia, e eu sabia que o que eu estava fazendo era importante e necessário, eu sentia um rompimento com aqui em casa. E aí eu ligava, e aí meu marido falava assim, tá todo mundo aqui, só falta você. Oi, tudo bem? Eu me chamo Milena Campos. Eu produzi o trabalho de conclusão de curso Então Poliniza. O Então Poliniza é uma reportagem multimídia que aborda a importância das abelhas nativas no ecossistema brasileiro e eu estou muito, muito feliz e grata por estar sendo finalista e participando da premiação do Em Pauta 2020. Parabéns para todos os indicados. E vamos aos vencedores. Quem ganhou a menção honrosa do 4º ano foi Litorâneas, da Amanda Duarte e do Luiz Felipe Carvalho. E também DHO para VO, histórias orais de mulheres que sofreram violência obstétrica em um livro-reportagem, da Emily Fernanda dos Santos. E também o documentário Surdo, do Lucas Vasconcelos e da Mie Ambai. Em 3º lugar na categoria 4º ano, Então Poliniza, da Milena Campos Ferreira. Em 2º lugar na categoria 4º ano, Traços, da Amanda Kawasaki. E em 1º lugar na categoria 4º ano, Reporta-me, livro-reportagem sobre os desafios psicológicos dos jornalistas, da Madu Antunes. Parabéns para todos os premiados do 4º Prêmio em Pauta do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Lembrando que vocês vão receber os certificados ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. A equipe da Rede Teia vai mandar para vocês. Não foi um ano fácil, mas o resultado foi bem produtivo. Muito obrigada e para quem fica, até ano que vem.